Oi pessoal, boa tarde, meu nome é André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e como vocês podem ver, hoje a gente está começando mais uma transmissão ao vivo, mas não estamos nem na redação, nem nos nossos estúdios da Editora Abril lá em Pinheiros. A gente está aqui na Vila Mariana, acho, aqui no bairro, aqui em São Paulo, no laboratório Mendelix, que é um laboratório que faz testes genéticos, e a gente vai conversar um pouco sobre a aplicação de testes genéticos e mostrar para vocês as etapas, passo a passo, como que é feito desde a coleta até a análise dos dados de um teste genético, que é um assunto que está crescendo muito aí nesses últimos tempos. E para explicar todo esse processo para a gente e todas essa sopa de letras que é o nosso DNA, a gente está aqui com o Dr. David Schlesinger, ele é neurologista e geneticista aqui do laboratório, e ele vai explicar um pouco ali as etapas. Doutor, primeiro obrigado, boa tarde pelo tempo do senhor. Obrigado, é um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Doutor, então só para começar, explicar para os leitores que estão acompanhando a gente, pessoal, pode mandar pergunta, tá? Estou aqui com o celular na mão, qualquer dúvida eu repasso para o doutor. A gente ouviu muito esses termos, gene, genética, DNA, cromossomo. Você pode explicar um pouquinho cada um deles, só para a gente entrar no assunto? Claro. Então, dentro de cada célula que tem no nosso organismo, a gente tem um DNA. Esse DNA são letrinhas, são bases A, C, T, G, que juntas formam umas fitas muito longas. E essas fitas que têm as informações genéticas que vão codificar o nosso organismo. Eles vão dar muitas das características do nosso desenvolvimento, algumas características da formação do cérebro. Então esse é o DNA. Essa fita de DNA muito longa, quando ela está bem enroladinha, a gente chama ele de cromossomo. Cada pedaço desse DNA enroladinho é o cromossomo. A gente tem 23 pares de cromossomo dentro das nossas células. Quando tem uma letrinha, a gente tem 3 bilhões de letrinhas, em duas cópias. Tem a cópia que vem do pai e a cópia que vem da mãe, 3 bilhões vezes 2. Então tem 6 bilhões. Se no meio desses 6 bilhões de letrinhas tiver uma ou duas alteradas que mudem o desenvolvimento de uma pessoa, a gente pode ter uma doença genética, a gente pode ter uma doença rara. Às vezes é herdado do pai e da mãe, uma cópia de cada um. Às vezes é herdado de um deles só. E às vezes é de novo, é nova. É uma mutação nova. E numa certa quantidade de doenças, isso é a forma mais comum de herança. Então, se a gente tem uma mutação no DNA, a gente pode ter uma doença genética. São 8.000 doenças genéticas raras conhecidas. Cada uma delas muito mais rara menos do que uma para cada 100 pessoas, com certeza, muitas delas uma para 1 milhão. No entanto, o conjunto de todas elas, a gente chega a 5% da população brasileira. Então, é muita gente que tem doença rara e que precisa de um diagnóstico, porque às vezes você saber que o diagnóstico do paciente, da pessoa que tem uma doença rara, é essa doença e não aquela, muda completamente o tratamento daquele quadro. E as doenças podem ter sintomas, manifestações similares. Todo mundo aqui que está assistindo a gente deve lembrar ali das aulas de biologia, de Mendel, do projeto Genoma Humano, enfim. E agora a gente tem, parece que virou realidade, nossos genéticos chegaram ali ao nosso dia a dia. Como que a tecnologia evoluiu aí nos últimos anos e permitiu que isso, uma coisa que a gente via só nos livros didáticos ou nas notícias, chegar para todo mundo? Então, o projeto Genoma Humano, ele começou em 1990, mais ou menos, e ele terminou em 2003. Nesses 13 anos, eles usaram uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 70. Essa tecnologia era cara e era demorada, por isso que demorou 13 anos e custou 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares para um genoma de uma pessoa. Ou seja, é quase $1 para um quase gene. $1 para cada base, para cada nucleotídeo. Não é nem para cada gene, é para cada base. Cada letrinha era quase $1 no final das contas. Hoje em dia a gente tem sequenciadores de DNA, que a gente chama de nova geração. Isso já existe há pouco menos de 10 anos, que são esses sequenciadores que estão aqui atrás da gente. Vocês estão vendo aí? O Theo Prest, nosso editor, está atrás das câmeras, ele vai mostrar aqui. É um sequenciador de nova geração, parece uma geladeira. Uma geladeira um pouco cara, mas é uma geladeira de altíssima tecnologia. E esses sequenciadores de nova geração,
eles permitem que a gente sequencie não um, mas vários genomas por dia por um preço muito mais barato. Então, o custo hoje de sequenciar um genoma caiu dos 3 bilhões de dólares para 2, 3 mil dólares para fazer um genoma inteiro. E para fazer um pedaço do genoma, às vezes até menos do que isso, permitindo que a gente faça hoje testes genéticos que diagnostiquem os pacientes por muito menos do que se fazia antigamente. Muito, assim, ordens de grandeza menos, tornando acessível. Um exame genético hoje custa de 1.000 a 9.000 reais. Que era, né, que eram os 3 bilhões de dólares alguns anos atrás. Perfeito. Doutor, só para registrar os primeiros comentários aqui, a Tuca Figueira falou: doutor Davi, parabéns. A Jaqueline, que é professora de biologia, falando: é muito bom poder me atualizar. A Kelly falando que ela tem uma mãe que é portadora de miastenia grave, e que é um caso raro, e ela sabe bem o que é isso, essa questão das doenças raras. E vamos começar um pouquinho passo a passo do teste genético? Claro. Qual que é a primeira etapa? Então, olha, a primeira coisa para a gente fazer um teste genético, a gente pode até começar com um passo antes, que é a gente tem que decidir se tem indicação para fazer um teste genético ou não. E quais são as indicações? De maneira geral, porque cada pessoa é um indivíduo único, então a gente tem um contexto clínico para tomar uma decisão sobre um teste genético ou não. Mas, em linhas gerais, se tem uma forte suspeita de uma doença genética, ou se tem uma suspeita de uma história familiar de um câncer, por exemplo, câncer hereditário na família, essas são duas indicações muito importantes para se fazer um teste genético. Né? Dado que tome-se a decisão que precisa ser um teste genético, hoje em dia, da mesma maneira como um médico sugere que se faça uma ressonância, também sugere que se faça um teste genético, isso já faz parte da rotina médica do dia a dia, daí a gente tem que pegar o DNA do paciente, né, da pessoa. Então, como que a gente coleta o DNA? Qualquer célula do nosso corpo tem o DNA, exceto as hemácias, exceto os glóbulos vermelhos no nosso sangue. Todas as outras, porque essas células foram otimizadas para carregar a hemoglobina e não o DNA, então elas perdem o núcleo. Mas, tirando essas, todas as células do corpo têm DNA. Só que a gente pega algumas células que são mais fáceis de pegar. Então a gente pode pegar classicamente sangue, tira um tubinho de sangue, que nem se faz um exame, um hemograma num laboratório clínico tradicional, a gente pode tirar um tubinho de sangue e tirar o DNA dali de dentro. A alternativa, uma das coisas que a gente usa bastante aqui na Mendelix, é um kit de saliva. Né? Então esse kit aqui eu vou mostrar para vocês. Vou dar um exemplo, né? De como a gente faria a coleta de uma pessoa. É um kit de saliva em que você abre o kit, pega até um cotonetezinho, né? Passa 10 vezes na mucosa oral de cada lado. Quando termina de passar, simplesmente desatarracha, coloca num líquido que já vem especial, vira algumas vezes e pronto, manda pra gente. Esse líquido é para conservar o DNA. Né? Isso em temperatura ambiente, é super simples, é super rápido, pode ser feito em criança, pode ser feito em adulto. A gente, muitas vezes aqui na Mendelix mesmo, colhe dessa maneira, mas à distância, para as pessoas que estão longe dos grandes centros, a gente também tem essa possibilidade e isso facilita muito a quantidade. O DNA que está nessa célula da mucosa oral é o mesmo DNA que está no nosso sangue, então não faz diferença para quase nenhum teste genético qual é o método que você coleta. Em algumas quantidades, em alguns testes em que você precisa de uma quantidade muito grande, daí você precisa um pouco mais de sangue, e a saliva não é o mais adequado, mas para a maioria dos casos a gente prefere saliva, é mais fácil de manejar, etc. A gente faz isso no dia a dia. Doutor, que célula? Porque o senhor falou que as hemácias não tem, né, o DNA. Qual é a célula do sangue que é analisada ali para a gente? Então, quando a gente tira, a gente tem os glóbulos brancos, né, que fazem a nossa imunidade, que fazem a defesa do nosso organismo. Esses glóbulos brancos têm muito DNA, né, que é o DNA normalmente, daí a gente coleta desse sangue. Perfeito. Então a gente falou da primeira etapa, que é a coleta ali naquele tubinho, o tubinho vem para o laboratório.
Antes da gente partir para a segunda etapa, doutor, tem duas perguntas aqui, vou aproveitar para a gente fazer. Manda bala. A primeira da Tuca, ela fala o que são os painéis das doenças. Então, Tuca, obrigado pela pergunta. Quando a gente pode sequenciar um genoma inteiro para fazer o diagnóstico, né? Seria sequenciar os 3 bilhões de letrinhas. Mas para a gente otimizar esse exame, tornar ele mais acessível ainda e mais rápido, porque sequenciar 3 bilhões de letrinhas gera uma quantidade de dados muito grande, a gente pode sequenciar um número mais restrito de letrinhas ou de genes, né? Que são unidades funcionais. A gente tem 20 mil genes no nosso genoma. Então, às vezes, tem doenças que são causadas por um único gene, né? Exemplo é a fibrose cística ou anemia falciforme. Mas tem doenças que são causadas por talvez 20, 30, 50 genes em vez dos 20 mil. Fazer um painel de genes é quando você sequencia só este subgrupo, né, de 20 genes. A gente tem, por exemplo, um painel de câncer hereditário em que a gente sequencia 37 genes que predispõem principalmente a câncer de mama hereditário, câncer coloretal hereditário e alguns outros tipos de câncer. Este tipo de exame, que hoje em dia ficou corriqueiro, né, é algo que está largamente difundido por causa da tecnologia e pelos avanços da ciência, a gente consegue fazer o diagnóstico de predisposição ao câncer de mama hereditário, câncer de ovário hereditário e vários outros. Então isso é um painel de genes, você sequenciar um subgrupo. E com isso a gente consegue tornar isso um pouco mais rápido e um pouco mais barato. Vai direto no alvo ali. Vai direto no alvo. Perfeito. E a outra pergunta da Bianca de Franco, ela diz que ela tem um filho com doença falciforme. Ela diz que ela é traço falciforme e o pai é traço talassemia. Eu queria que você explicasse o que significa esse traço. E aí ela queria saber qual é o melhor teste para saber quem tem de cada traço e se isso ajuda a alinhar o tratamento. Então, anemia falciforme é uma doença que é causada por uma mutação conhecida já há 70 anos, né, no gene da hemoglobina. Nesta mutação, uma mutação específica, a gente tem que ter 2 cópias dele para manifestar a doença. Ou tem que ter uma cópia e a outra tem que estar de alguma maneira não funcionante. Né? Que é o caso de quando você combina a talassemia com falciforme. Talassemia é quando o gene da hemoglobina não está funcionante e da falciforme quando ele tem essa mutação que muda a forma da célula vermelha, da hemácia. Então o que a gente tem aí é que para desenvolver, você tem que ter 2 cópias, a cópia que vem do pai e a cópia que vem da mãe, com alterações. Quem é traço é uma maneira de falar que é um carregador, que tem uma cópia alterada e uma cópia normal, portanto não tem manifestação clínica nessas doenças. Ou seja, o filho, né, desse casal, como um é traço e outro é traço, teria o potencial de ter o problema. Exatamente. E é por isso a importância do teste genético. Exatamente. Doutor, então a gente fez a etapa 1 ali da coleta. Aí esse tubinho chega aqui no laboratório. Para onde que ele vai? Qual que é a etapa seguinte? Então, vamos seguir no laboratório? Pessoal, a câmera vai tremer um pouco, mas a gente vai para a próxima etapa aqui. Pode ir. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, nessa sala aqui, quando o tubinho de DNA é trazido para esse robô. Esse é um robô que extrai o DNA. Ele pega as células da saliva ou as células do sangue e ela tira todo o resto e deixa só o DNA. Então ele vira um sangue que está vermelho ali e ele vira um líquido transparente pequenininho, um tubinho pequenininho. E então este é o processo onde a gente faz isso. A gente pode fazer isso daí sempre de uma maneira manual, tradicional ou robotizada. Aqui na Mendelex devido à escala, a gente faz praticamente tudo de uma maneira automatizada, robotizada. A gente vai ganhando escala e ganhando capacidade de fazer coisas novas, deixando os robôs fazendo as coisas repetitivas. E doutor, um robô desse, ele tem a capacidade de fazer quantos DNAs ao mesmo tempo, de quantas pessoas diferentes? Olha, este robô especificamente, ele faz uma plaquinha de 96 tubos e ele faz isso em mais ou menos meia hora. Então a gente consegue fazer mais ou menos 200 amostras por hora com um robô desses.
é suficiente nesse momento, mas se você precisar de mais um, é fácil adicionar com o mesmo programa. Perfeito. E como que sai, doutor, daí a amostra de DNA? É um líquido? Ele é um líquido transparente, ele parece uma água. Né? Se o DNA muito, muito, muito concentrado, ele fica viscoso, ele parece um muco, né, transparente. Mas, no geral, o DNA em quantidades que a gente usa em laboratório é água, parece uma água. Você olha e você não sabe a diferença entre a água e o DNA. É um líquidozinho transparente, 50 microlitros, então 1/20 de nada. Perfeito, aí feito a extração aqui, para onde que ele vai? Então sai daqui o DNA, e agora ele não está mais na forma de saliva, ele está na forma da plaquinha com um monte de DNAs, né, com os líquidos transparentes, e a gente vem para essa sala aqui. E nessa sala aqui a gente faz o DNA em pedaços de um tamanho específico e a gente adiciona para as pontas desse DNA um que a gente chama de código de barra molecular. Então a gente tem uma sequência de DNA que a gente já criou, né? Na verdade isso a gente compra de fornecedores, e esses códigos de barra molecular, eles têm sequências específicas que a gente sabe quais são. Então, para cada paciente, a gente coloca um código de barras molecular diferente, para a gente poder juntar muitos pacientes numa mesma amostra e colocar no sequenciador. O sequenciador, lembra, antigamente a gente precisou de 13 anos para fazer um genoma. Hoje em dia os sequenciadores têm tanta capacidade que a gente pode juntar muitas amostras. A gente junta de 8 a 1.500 amostras em cada corrida. Então, uma corrida, a gente vai mostrar no sequenciador, é quando a gente coloca todos esses DNAs de todos esses pacientes juntos, cada um com seu código de barras único, e daí ele entra no sequenciador para ser sequenciado. Então, é nessa sala, nesses robôs, que a gente faz o preparo do DNA. Esse da direita e esse aqui da Isso. esquerda. Tá. Eles fazem a mesma coisa, são fabricantes diferentes, e a gente acaba usando um para um tipo de exame, que são os painéis, outro para outro tipo de exame, que é o exoma, que é o sequenciamento dos 20 mil genes de uma vez. O exoma foi o primeiro exame que a gente fez aqui na Mendelics, começamos 5 anos atrás, e ele realmente mudou a maneira da gente fazer o diagnóstico das doenças muito raras. Porque antigamente, quando você fala de uma doença mais ou menos rara, então fibrose cística, anemia falciforme, por exemplo, essas doenças, você tem um número razoável de pacientes no Brasil, né? Anemia falciforme, por exemplo, a gente deve ter vários milhares. Fibrose cística a gente tem 4.000. Mas quando a gente está falando de uma doença que foi descrita em 2 pacientes no mundo, não existe, ninguém preparava um kit e um exame só para este paciente. Então um exoma, e a gente não sabe que é essa doença, porque nenhum médico do Brasil já viu um paciente com uma doença dessas. Né? Então quando vem um paciente com isso, você não consegue adivinhar, né? Você não consegue deduzir pela manifestação clínica qual que é a doença. Você precisa do auxílio de um teste genético. E daí, ao invés de você escolher qual é o gene, você faz todos de uma vez e restringe isso daí por software. Né? Ou seja, o exoma é uma varredura ali numa quantidade para você detectar aquele trechinho que está com o... Exatamente. Não sei nem se o termo falha é correto. A mutação. A mutação, perfeito. E quando a gente está falando disso, então, em termos práticos, o que isso acarretou? É que, se você pegar uma década atrás, mais ou menos 5% dos pacientes que tinham uma doença rara saíam com um diagnóstico. Hoje em dia, com um exoma, por exemplo, 50% dos pacientes saem com diagnóstico. Então a gente aumentou em 10 vezes o número de pessoas. E já que o custo caiu, mais pessoas ainda fazem o exame, então mais pessoas ainda têm um diagnóstico genético. Esse é o objetivo da Mendelics. Doutor Davi, até a gente está vendo muitos aparelhos e tudo mais, mas a gente também vê aqui, tem seres humanos trabalhando, né? Qual que é a função do homem aqui nesse momento, né? Do ser humano? Olha, a gente tem duas funções muito importantes. A primeira delas é na otimização dos processos. Então a gente sabe quais são todas as etapas e a gente consegue
um biólogo molecular que tem mestrado, que tem doutorado nessa área, que já tem experiência em sequenciamento de nova geração, ele pode pegar e falar, olha, eu testei este sequenciamento aqui, ele não ficou tão bom, vamos variar isso daqui, pelo meu conhecimento eu posso aumentar a dose do DNA, eu posso diminuir a dose dessa enzima, mudar uma maneira e fazer com que esse processo fique cada vez mais eficiente. A segunda coisa é o lado criativo humano, né? Da gente criar novos processos, falar, olha, como que a gente pode agora fazer o diagnóstico dessa doença que não se conseguia fazer antes porque o sequenciamento dela é mais difícil ou o tipo de mutação é uma mutação diferente, e daí a gente tem uma equipe também que desenvolve exames novos em que a gente fica testando e falando, olha, esse agora exame é um exame que a gente consegue colocar na prática e consegue oferecer o diagnóstico, e cada vez mais a gente está diagnosticando doenças. É um jogo de cintura e uma cabeça pensante que os robôs, pelo menos até agora ainda não tem. Criatividade informada. Acho que vai demorar bastante tempo para um robô substituir essa criatividade humana. Perfeito. Doutor, então só para amarrar aqui o que a gente viu, então o que essas máquinas fazem é colocar esses códigos de barra que são determinantes ali do começo e do fim de um trecho genético de uma pessoa. Exatamente. Perfeito. E daí, deste ponto em diante, o que a gente faz? A gente leva para dentro do sequenciador. A gente pode voltar lá no sequenciador que vai digitalizar. Doutor, enquanto a gente está caminhando aqui, por favor, vou caminhar devagar, então tá andando de trás para frente. A gente tem a pergunta aqui da Adriana Sá, ela pergunta qual o melhor tratamento? Olha, fazer um diagnóstico pelo Facebook é difícil. É complicado. Então, eu não vou fazer porque isso daí a gente tem que levar muitas outras informações em consideração para fazer um diagnóstico e muito mais ainda para sugerir um tratamento. O que a gente pode dizer traço é um carregador. Se o paciente é traço, se ele só tem uma das mutações, no caso de talassemia, no caso de falciforme, etc., isso não traz, no geral, consequências clínicas. Então, uma pessoa que é carregadora não deve ser tratada para isso. Agora, partindo do princípio que é isso, que é um carregador e que não é alguém que tem uma manifestação clínica de alguma forma. Perfeito. E aí, Adriana, acho que a recomendação geral que fica é procurar o especialista. Procure seu médico. Como a gente viu aqui, são bilhões e bilhões de letras e tem tantas variáveis envolvidas, né? Então procurar o médico, ver qual que é o caso e aí ele consegue indicar o melhor tratamento. E eu acho que uma mensagem importante é que o processo todo não acaba no diagnóstico genético. Ele começa muitas vezes no diagnóstico genético. Né? E isso é o começo de um processo. É um processo em que o médico vai levar em consideração o ambiente físico, a pessoa, a idade e inúmeras características que não tem nada a ver com a genética também. E só aí que vai sugerir um tratamento que o paciente pode ou não seguir. O Roberto Ferreira está falando que maravilha, quero matéria na revista. Me pergunta até se a gente vai ter matéria na revista sobre o tema. A gente já fez algumas, Roberto, mas sempre a gente está de olho aí nas novidades e pode ser que pinta aí novas matérias no futuro. Então fica de olho aí que a gente pode fazer daqui a algum tempo mais matérias sobre o tema. Boa, Roberto. Doutor, então a gente chegou aqui na etapa, né, dessas, como o senhor falou, dessas geladeiras caras, né? O que elas fazem? Então, o que sequenciadores de nova geração fazem? Esses sequenciadores, eles pegam esse DNA que a gente cortou em pedacinhos, eles colocam esse DNA todo numa placa em que cada pocinho é um pocinho microscópico, cada pontinho tem uma fita de DNA. E ele vai, base por base, letrinha por letrinha, reconstruindo cada uma dessas fitas de DNA em cada um desses pocinhos. E cada vez que ele reconstrói uma base, então ele reconstrói a primeira letrinha de todos os DNAs. Daí ele tira uma foto. Daí ele reconstrói a letrinha da segunda base de todos. Daí ele tira uma foto. E ele vai fazendo isso durante 150 bases. Então a gente tem daí 150 letrinhas em sequência em cada um dos pontinhos. Isso dá mais de 1 bilhão de reads, que a gente fala, de leituras. Cada leitura de 150 bases. Então,
1 bilhão dessas e depois a gente pega esses dados todos e sobe para a nuvem. Tá. Na nuvem a gente tem um poder computacional muito grande em que a gente consegue montar o quebra-cabeça do genoma. Imagina fazer um genoma de 3 bilhões de peças. Né? É isso que a gente está fazendo. A gente remonta o genoma a partir dessas leituras de 150 bases. A gente empilha todas elas e com esse empilhamento a gente encontra a lista de mutações. Uhum. Quando a gente faz um genoma, a gente gera uma lista de mutações de mais ou menos 3 a 5 milhões de mutações. Se eu fizer o teu genoma, o meu genoma ou de um paciente com uma doença genética, a gente vai encontrar o mesmo número, de 3 a 5 milhões de mutações para um genoma. Para um exoma, por exemplo, é um número menor, que a gente restringe 50 mil, mas ainda é um número muito grande. Né? A maioria dessas mutações não causam doença. A maioria delas estão lá, são variações normais da população. Algumas são variações muito raras, mas também não causam doença. Mas uma ou duas podem estar causando a doença do paciente. Como que a gente chega desses 3 milhões ou desses 50 mil para uma ou duas? E daí sim a gente tem um software que a gente desenvolveu de inteligência artificial que pega essa lista toda e diminui o número de mutações que a gente tem que olhar uma por uma. Uhum. Essa lista de mutações aí fica bem menor. Depende da pessoa. A gente consegue chegar em talvez 5, 3, 10 mutações. E daí os nossos médicos geneticistas que trabalham aqui na Mendelics, que já foram treinados para isso, olham cada uma delas e correlacionam com um quadro para poder fazer um laudo. Perfeito. E a gente, né, fechando toda a nossa história, a gente começou com o paciente, vamos terminar com ele. Como que essa informação chega para o paciente? Então a gente faz um laudo. Né? Uhum. Um laudo em que a gente descreve, olha, encontramos a mutação A e a mutação B, essas duas juntas podem causar esta doença que você estava investigando. Uhum. Tá? E a gente explica, a consequência disso é isso, um texto bem simples, que pode ser interpretado por pacientes, que pode ser entendido por pacientes, que pode ser entendido por médicos especialistas e médicos generalistas também. E aí, qual que é a importância, doutor, nessa etapa de, em alguns casos, procurar o aconselhamento genético, enfim, e o papel de um profissional de saúde para fazer nessa orientação pós a leitura do laudo? É fundamental. Assim, o diagnóstico genético, ele não é ele nunca é de 100% de certeza. Na verdade, ele não é uma sentença, ele não faz um prognóstico de certeza. Uhum. Você pode ter mutações e dependendo do ambiente em que você está, você pode ter uma predisposição maior ou menor, dependendo do quadro clínico que você tenha, você pode ter um quadro clínico mais severo ou mais leve, e algumas pessoas podem não manifestar, podem ter um risco de passar isso adiante. Em alguns casos, como aquelas mutações novas que eu falei, as de novo, pode não passar adiante. Uhum. Né? Então, todas essas informações, e aí sim precisa do conhecimento de um geneticista que possa fazer esse aconselhamento. A gente não tem geneticistas clínicos suficientes no Brasil, tem pouco mais de 200 no Brasil, mas deve procurar um deles. Nos grandes centros todos têm geneticistas clínicos, deve procurar um para ajudar a entender esse laudo e o que vai fazer adiante. Perfeito. Então, e a gente já vê assim nas redes sociais, ou mesmo na internet de uma maneira geral, propaganda de até testes genéticos para ver questões como alimentação, exercício físico, enfim, coisas que não envolvem assuntos tão específicos como, sei lá, uma mutação de uma doença X. A ciência já chegou a esse ponto de conseguir essa informação? Não. Ou é preciso ter um pé atrás com isso? Olha, a ciência não está no ponto de conseguir prever esses quadros complexos. Quando a gente estava falando das doenças raras, a gente estava falando de doenças que são causadas por uma ou duas mutações. Né? Esses quadros, esses fenótipos, né, essas manifestações clínicas de tolerância, não é a tolerância à lactose, por exemplo, isso é uma outra coisa, mas, por exemplo, essas manifestações você vai ter predisposição a ganhar peso, ou você vai ter tolerância ao exercício de longo ou de aeróbico. Esse tipo de coisa
é o que a gente chama de um quadro genético complexo. São muitas daquelas variantes genéticas, daquelas mutações espalhadas pelo nosso genoma que contribuem 3% aqui, 5% ali, e que a soma de todas elas que faz com que a gente tenha uma maior ou menor predisposição a isso. Esses quadros complexos, a gente não chegou no tamanho dos estudos necessários para dar isso com certeza para uma pessoa e dizer, olha, coma aspargo e não tomate. Então, nutrigenômica e algumas outras coisas, a gente deve encarar como algo recreativo. Se você não encarar como algo médico, ele tem mais ou menos o mesmo valor que tarô ou astrologia, que, na minha opinião, é zero, mas tem gente que gosta e não tem problema nenhum. Pode fazer, mas não pode interpretar isso como algo médico. Né? Perfeito. Então, a gente viu como evoluiu o projeto Genoma Humano para cá, né? Coisa que se gastava bilhões, hoje se gasta milhares, mais ou menos. Mas e o futuro? Quais são as próximas fronteiras da genética? Como que a gente deve avançar aí nos próximos anos? A nossa visão é que cada vez mais a gente vai estar chegando na capacidade de prever algumas doenças. Né? A gente, esse ano, a gente desenvolveu um exame novo, que é um teste do pezinho, que é o primeiro dia que a gente faz. A gente está fazendo ainda em hospitais de ponta seletos no Brasil. O que é um teste? Em vez de fazer o teste do pezinho, ou além de fazer o teste do pezinho bioquímico, como se faz tradicionalmente, você pode também fazer o diagnóstico de doenças genéticas que não têm manifestação bioquímica. Né? A gente está procurando doenças raras, graves e tratáveis. Então, um bebê que nasce e não tem nenhuma manifestação no momento do nascimento, como a fenilcetonúria, isso é um teste do pezinho tradicional. Mas uma deficiência de vitamina B2, que é algo super raro, mas se você faz o diagnóstico precocemente, você deixa o paciente muito melhor. Né? E o tratamento disso é simplesmente repor a vitamina B2. Tem outro que é a deficiência de vitamina D, tem deficiências vitamínicas diversas, deficiências nutricionais. A gente já teve caso de bebê que tinha intolerância à frutose, né? Que é o açúcar que está na fruta. O bebê estava ótimo e de repente começou a ter um desequilíbrio metabólico quando introduziu a fruta. É para dar fruta para todo mundo, tá? Porque isso aí é super, super raro. Mas por isso, se você faz o diagnóstico genético de uma intolerância à frutose, você consegue tratar precocemente. E neste caso especificamente, dar um substituto a essa fruta. E o senhor usou uma palavra que me chamou a atenção, que é tratáveis. Qual que é a importância, enfim, de fazer esses testes em doenças que há uma alternativa de tratamento? Quando não há, o teste pode mais prejudicar do que beneficiar aquela pessoa? Como é essa discussão? Olha, acho que a distinção importante é, se você está olhando uma pessoa que não tem nenhum sintoma, uma pessoa assintomática, um bebê que acabou de nascer, você só deve fazer diagnóstico de algo que saber naquele momento melhora a qualidade de vida e o prognóstico daquela criança. Então isso, para uma criança recém-nascida, você só deve olhar uma doença tratável. Então você restringe para um painel de doenças tratáveis. No nosso caso, 250 doenças tratáveis. Quando você está falando de alguém que tem uma manifestação clínica, que já foi num médico, ou que tem uma história familiar importante, a coisa muda de figura. Primeiro porque você, a priori, não sabe se é tratável ou não. E segundo, porque tratável no sentido de que muda radicalmente o prognóstico do paciente é uma coisa, mas tem uma porcentagem maior ainda de doenças em que saber qual é a doença muda o planejamento familiar, muda o planejamento de vida, dá uma quantidade de informações muito maior para o médico, para o paciente e para a família, para conseguirem conduzir essas manifestações e entender o seu próprio corpo. Um paciente que tem uma neuropatia periférica e entende que aqueles sintomas que ele está manifestando fazem parte daquele quadro total, é muito mais fácil de você viver dessa maneira do que você ficar, toda vez que você tem qualquer dorzinha, qualquer coisa, ficar com uma incerteza
isso faz parte do quadro, isso não faz parte do quadro. Né? Então, ter um diagnóstico para uma doença é o primeiro passo para você poder tratar. Perfeito. A Jaqueline Guimarães, ela falou, gostaria que fizesse minha pergunta, mas eu não achei aqui na lista. Jaqueline, você chegou a ver alguma coisa? Não, acho que talvez tenha dado algum problema aqui. Se você puder reencaminhar a pergunta, Jaqueline, por favor, a gente, claro, faz aqui para o Dr. Davi. Então, a gente falou muito, eu queria perguntar também a questão do acesso. Enfim, a gente sabe que hoje está mais barato, mas como hoje em dia o acesso é muito particular, tem plano de saúde já cumprindo, como que chega essa demanda para vocês aqui? O Brasil, hoje em dia, tem uma legislação e um arcabouço dos mais modernos no mundo. Então a gente tem hoje uma regulamentação que diz que operadores de saúde devem cobrir um número expandido de doenças, são mais de 40 doenças aí já em 2018. Né? Essas doenças todas já têm cobertura automática pelos planos de saúde, mas as operadoras de saúde têm cada vez mais entendido que fazer o diagnóstico do paciente encerra muitas vezes a odisseia diagnóstica. O paciente que não tem diagnóstico, às vezes fica repetindo o exame cada 3 meses para tentar, você não tem mais nenhum diagnóstico para fazer, fica repetindo ressonância ou repetindo exames invasivos. A gente já evitou biópsia cerebral até com o diagnóstico genético que a gente fez aqui. Então, e as operadoras de saúde entenderam que fazer esse diagnóstico evita todo esse processo e traz um benefício grande para o paciente também. Então a gente tem uma cobertura cada vez maior. Esse ano de 2017 a gente já chegou aí entre farmacêuticas e operadoras a quase 50% dos exames cobertos por essas entidades. Isso é um grande avanço. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, alguma questão que você acha que passou e queria comentar? O que tem aqui é muito elogio, é muita gente falando que está interessante, que acho que foi legal mesmo a gente poder mostrar isso, poder entender o que na prática o que são esses testes genéticos. Mas acho que de questões está tudo muito bem coberto aqui, André. Perfeito. Pelo menos não recebi ainda nenhuma pergunta que a Jaqueline queria que fizesse, mas qualquer coisa depois você pode escrever aqui, Jaqueline, a gente manda para o doutor. A gente responde. A gente soluciona a sua dúvida. Doutor, primeiro, muito obrigado pela atenção e por explicar todo o processo, foi muito interessante, o pessoal adorou aqui, uma resposta muito boa dos leitores. E, Theo, muito obrigado. E a gente, um recado, esse é o nosso último live do ano, de 2017. A gente agradece, né, a audiência e a participação de todos vocês. Toda semana a gente tinha 1 ou 2 lives, foi muito legal a audiência, as perguntas que vocês fizeram. E ano que vem tem mais, a gente já tem aí alguns preparados. Primeiro acho que vai ser de proteção solar, vai ter um também sobre virose aí em janeiro, então fiquem ligados. E essa é a nossa edição que está nas bancas, o tema principal, alimente sua memória. Ela fica acho que até quinta-feira nas bancas, a gente vai ter outra revista a partir da semana que vem. Então quem quiser comprar, está aí nas bancas. Gente, muito obrigado, boas festas aí para todo mundo e até o próximo entrevista ao vivo aqui da Saúde. Tchau, tchau.